Já que estamos no auge desse caos, abismados com toda loucura radical, que é estarmos vivos justo aqui. A bem da verdade é que a Avenida Paulista torna-se referência, e então nós voltamos até ela para encontrar Léo Cavalcante. E seria, se fosse sendo tudo ao mesmo momento acontecia, e os olhos na tentativa de capturar imagens e gerar emoções, se perguntavam se valia, se queria sentir tanto assim. Se não acordamos do sonho parasita e esquecemos o ato que viemos de visitar. E então São Paulo mais uma vez se apresenta nesse lugar de expressão. E é em meio aos que se expressam que andamos. Eu, Léo Cavalcante, Felipe Romano e Natan Garcia, filmando, sorrindo, chorando, refletindo e conversando em meio ao tudo que acontecia. E simbora descer Augusta com destino à Praça Roosevelt, onde vamos encontrar Georgina Castro, que comemora 10 anos do filme Céu de Sueli, e fechar a noite papeando com a sensível fotógrafa Tamara Mora. Simbora viver amor em SP? E fazer yoga já não é mais meditar. Quem poderá nos levantar? Tem um momento que de todos é diverso, em que você se une ao todo, ao universo. O tempo então congela feito lá no polo. Seu ego some, seu eu ergue-se do solo e sai voando entre as estrelas na amplidão. Você se torna uma delas na explosão. Dentro de si você vê uma grande luz. Existe uma existência inquestionável. E esse espaço da gente entrar em contato orgânico com isso, da gente entrar em contato sem ser teórico, mas a experiência de estar vivendo inevitavelmente, e não tem explicação, a gente não tem espaço na nossa cultura, né, para esse tipo de vivência no Ocidente. Agora está começando a ter porque, enfim, tudo está se abrindo. Mas eu sinto que esse lugar ele é tão valioso, tão simples, é o reencontro com o mais simples do simples, né? E a gente se dá conta de que a gente está respirando, que está vivendo, que está, sei lá. Nula, esse estado não é nenhum sonho impossível, algo irreal ou ideal ou desse nível. Isso foi em larga escala das pessoas justamente perceberem onde que a gente está reproduzindo o que a gente mesmo condena ou o que a gente mesmo sofreu. Aí, cara, é capaz de mudar. Você não chega lá por uma fé num Deus. Você chega lá porque então você é um Deus. Você mora no mar. Eu moro no mar, tenho que atravessar ele sempre. Tu atravessa esse mar quando tu vai entrar nos processos de composição? Inevitável, cara. Eu vejo isso muito assim, essa necessidade de mergulhar pra acender a chama. Se não for assim, não tem estímulo pra compor. Justamente, assim, tentando cultivar
necessidade de expressar algo muito verdadeiro, assim. Tem que ser verdadeiro pra mim, pra caralho. Isso sempre foi um impulso de eu fazer meu trabalho, de cantar minhas coisas, de produzir, de fazer os arranjos, de fazer toda a coisa musical. Tem um momento que eu freiei, assim, e que comecei a questionar muito, colocar... Porque é isso, é essa necessidade, de esse lugar de se expor pra caralho, de... Precisa ser integral para que aconteça bem. E eu me vi não integral muitas vezes. Então, eu dei uma recuada. E digamos que eu ainda estou um pouco nesse lugar. E depois do lançamento do Despertador, eu de alguma maneira me vi um pouco perdido nos layers, nas camadas, assim. E senti necessidade de fazer show voz e violão, que é o que eu tenho feito atualmente, que é de onde começou tudo, né? Minha relação com voz e violão é onde começou a minha história musical. E você falou do começo com o violão. Como foi que a música entrou, Léo? Cara, a música entrou sem eu chamar, né? Pra começar. Pelo menos sem eu chamar diretamente, né? Porque meu pai é músico, né? Meu pai é compositor, é o Pérez Cavalcante. Eu vim lá da velha escola, se tem som eu tô na cola, eu não sei ficar de fora. Eu sou Lee Scratch Pericles. Eu sou Lee Scratch Pericles. CIA, won't be here, FBI. Cresci no meio musical e cresci ouvindo de tudo, né? Assim, de Michael Jackson a Jackson do Pandeiro. Com 9 anos, meu pai se ligou, assim, que eu tinha um ouvido musical, já começava a cantar, cantava afinado, sacava as melodias, sacava as estruturas. Ele sacou que eu tinha uma intuição de entendimento, né, natural, assim, de estrutura musical. Ele me deu um violão e comecei a estabelecer uma relação bem intuitiva com música mesmo. Comecei a tirar certas músicas de ouvido, sacava os acordes, reconhecia alguns acordes, comecei a perceber que eu tinha uma conexão natural com isso. A partir daí comecei a me interessar por percussão, comecei a tocar percussão, comecei a tocar pandeiro e com 13 anos meu pai me chamou para participar do primeiro show, do primeiro show que eu fiz na minha vida, que foi um show dele. Aí eu tocava percussão, tocava violão e cantava junto com ele. Estreou como multi-instrumentista. Estreiei como multi-instrumentista. Ai, como que estreia boa, né? Eu senti uma cancha de palco na hora que eu desde esse momento, assim, me senti confortável no palco. Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito retraída, então esse lugar do palco, ser um lugar onde eu me sinto confortável, foi sim um puta insight. Total. E aí, vontade de fazer isso. A partir daí, fui convidado pelo grupo, pelo Paulo Tati e a Sandra Pérez do Palavra Cantada, sabe? E eles me chamaram para integrar a banda da turnê de um disco que chama Canções Curiosas, que é um disco do Palavra Cantada. E aí, com 14 anos, parti para esse show e a gente começou a fazer uma turnê nacional, assim. Então, meu começo foi bem agitado, assim. Eu tive bastante experiência de palco por várias cidades do Brasil. E isso foi muito legal, tocando percussão. Eu não cantava, fazia acho que alguns backings, vocals, alguma coisa assim. Mas eu sempre tive vontade de cantar e comecei a compor também nessa época, por motivos de frustrações amorosas. E... Eles são ótimos, né? São. Eles são ótimos, eles estão aí, né, gente? Eles são ótimos, eles são agentes de criação. Eles têm uma coisa aí mesmo, né? Um potencial de abrir. E, enfim. E aí depois eu comecei a querer desenvolver minha coisa, assim. Um advento de um estúdio caseiro de gravação, né, que a gente montou, e essa possibilidade de gravar em casa, né, assim, uma coisa que mudou bastante a maneira de fazer música, Sim. Né? O cenário pop. A tecnologia mudou a música em muitos lugares, caramba, né? Sei lá, há 30 anos, há 20, 30 anos atrás, era muito caro gravar, né? Hoje em dia, né, só em estúdios muito profissionais você podia fazer uma gravação. Hoje em dia você vai fazer um disco em casa, se você tem um mínimo de equipamento, assim. E o fato de eu ter acesso a isso diretamente começou a me
a desenvolver, a aparecer, a aflorar um desejo de ser produtor das minhas músicas, de fazer os arranjos. Na verdade, o Religar, praticamente inteiro, eu pré-desenhei ele, assim, boa parte dele, outra parte não. Foi feito em conjunto com os produtores. Mas, então, essa coisa do violão com a batida eletrônica, com camadas de vozes, com coro de mim mesmo, né, que é uma coisa muito comum na música americana pop, né, as pessoas dobrarem a própria voz. Né. E eu sempre tive fascinação por isso e aí comecei a fazer isso em casa. Então, e aí foi um momento que minha composição também foi para outro lugar, porque essa possibilidade de fazer essas gravações, de fazer esses arranjos, me abriu para outras ideias de composição, né, e de ideias de letra também. Não posso esperar que você volte mais, mas também desesperar não é o que vai pegar comigo. Não vou me sufocar por nem poder te ter, mas se você não quer meu ar, não quero que eu morra do seu umbigo. O Religar é um disco de colagens, de samples, né? Assim, então tem colagens de declarações, de citações de Fernando Pessoa, assim como trechos do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem várias pequenas referências, assim, justamente porque, né, tipo, tava ali com uma coisa digital, onde eu podia picotar e fazer, isso que é muito legal da música digital, né, essa coisa mágica, essa possibilidade de você picotar, colocar no lugar, transformar, mudar muito rapidamente, né, sem ser tão analógico. Então aí, o Religar, ele é fruto disso. O Religar é um disco que vem com toda essa vontade de produzir uma música pop com muitas referências. O Religar partiu de certas descobertas muito sutis, né, de outras visões sobre a existência que eu comecei a ter, né? Então, é uma descoberta apaixonada. Eu costumo me identificar como um romântico espiritual, assim. Eu gosto disso, assim. Eu tenho essa paixão por esse assunto, pelo movimento mesmo, tá ligado? E o Despertador, ele também é esse movimento. Era isso que eu ia perguntar. Como foi esse processo de construção do Despertador pós um álbum que estava tão visceralizado também? Realmente o Despertador, ele vai para um outro universo sonoro. No entanto, eu vejo que ele é um disco muito heterogêneo, no sentido de que cada música tem um universo diferente sonoro mesmo. E muitos elementos. O que eu queria pro Despertador era uma coisa um pouco mais homogênea. Eu sinto que o Despertador, ele é mais coeso em termos de concepção musical, né? A presença dos sintetizadores, a própria formação da banda. É um disco que foi gravado praticamente ao vivo. Ao contrário do Religar, que foram meses e meses de laboratório no estúdio, no Picote, né? Um disco de picote, o Religar. O Despertador é um disco, por incrível que pareça, orgânico. Ele foi 80% dele, foi gravado em 3 dias. Eu chamei músicos, assim, só o Guilherme Held, que tocava no Religar, que continuou nesse projeto, e eu chamei pessoas que não se conheciam. A gente foi para um sítio e eu dei um mapa, assim. Eu queria ser menos produtor. Nesse eu queria que fosse mais coletivo, mais colaborativo. Então eu abri uns mapas e falei, galera, vamos criar a partir disso, certo? Foi, assim, impressionante, assim, foi muito mágico mesmo. Eu achava que a gente ia gravar 2, 3 músicas em 3 dias no máximo. A gente gravou 8. É quase como se o Religar fosse uma coisa... Como se fosse assim, religar, despertar, né? Tipo... Religue vai, né? Igual, mas tem alguma diferença. Religue sobe. Gente, eu passaria o resto da noite conversando com você, mas eu sei que você pode tocar violão também, porque agora você tá numa linha voz e violão e eu quero viver essa linha um pouquinho. Eu também quero viver, pra mim são prazeres. Nem tudo aqui é só dor. Nem tudo aqui é só prazer. Nem tudo é só mal ou só bom. E aí, curtiu o Lugar Artivistas? Se curtiu, se inscreve no canal, curte a página e compartilha. E fica ligado,
Na sequência tem um papo massa com Georgina Castro e com a fotógrafa Tamara Mora. Simbora!